Olá pessoal, meu nome é Natanael dos Santos Araújo, aluno da disciplina de Economia Política do professor Felipe Azevedo Rodrigues, e hoje eu vou fazer aqui uma síntese do meu portfólio acadêmico. Bom, primeiramente o professor, na primeira aula, se apresentou e pediu para que os alunos depois se apresentassem e dessem uma indicação de livro, filme, série, etc. E o professor disse que isso serviria para que ele conhecesse um pouco em relação acerca dos alunos, né? Porque comumente os professores ficam em uma posição de desconhecimento em relação aos alunos, enquanto os alunos conhecem o professor. Depois o professor começou a falar sobre o que é economia, escolha racional, o homem econômicos. Fala que a economia, que é a escolha racional e a característica do homem econômicos. Mais à frente vai falar sobre a escolha racional e o homem econômicos. E aqui eu tenho uma citação da característica da peculiaridade do homem econômicos, do agente econômico que busca maximizar o seu próprio bem-estar, do livro de Luciane Jung, que fala o seguinte, abre aspas: em outras palavras, uma decisão racional avalia as oportunidades existentes, identifica aquela que envolve o menor sacrifício e decide com base nela, fecha aspas. Depois o professor falou sobre as falhas de mercado e o direito. E para exemplificar o mercado, o professor trouxe um termo oriundo da física, que é o CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. E esses termos eles servem para facilitar o entendimento das relações econômicas. E em relação a isso, eu tenho outra citação do livro que fala o seguinte, que os modelos são úteis justamente porque são simples. Caso contrário, se fossem descrições complexas e completas do mundo real, elas não serviriam para fazer previsões, muito menos para compreensão por nós. A analogia mais frequente aqui são os mapas de localização, ou GPS, Google Maps, etc. Eles jamais são descrições detalhadas e completas da realidade. Mesmo assim, auxiliam-nos de maneira inestimável para nos localizarmos no mundo real, muito mais complexo. Então, esses modelos do mercado existem para facilitar o entendimento das relações econômicas, e facilitar as previsões, os comportamentos, etc, etc. Depois o professor começou a falar sobre as falhas de mercado, monopólio, monopsônio, as externalidades, e etc. E seguiu em outros assuntos também. Na unidade 2, o professor falou sobre os tipos de economia, a economia planificada e a economia de mercado. E aqui fala justamente a diferença entre a atuação do Estado. Na primeira, o Estado ele praticamente não atua, né? E na segunda, o Estado possui atuação marcante e presente, né? E normalmente a economia, os países eles adotam uma economia mista, que é basicamente um meio termo entre esses dois tipos de economia de mercado, esses dois tipos de economia. E o problema, e aqui falando um pouco sobre o problema da economia de mercado, aliás, da economia planificada, é que o Estado não conhecerá todas as necessidades das pessoas. Em relação a isso, tem uma frase aqui, uma citação do livro, que fala o seguinte: a ideia do livre comércio em economia baseia-se na ideia jurídica da força do voluntarismo das partes. Se a relação contratual baseia-se na vontade das partes, e se as partes forem agentes racionais, que sabem o que querem e o que não querem, então o que foi acordado entre elas, baseados em suas vontades próprias, deve, em princípio, gerar uma melhoria no bem-estar delas. Isso aqui fala um pouco sobre a eficiência da economia de mercado e mostra uma deficiência aí na economia planificada, né? Porque o Estado não vai atender, não vai saber as reais necessidades das pessoas. Mas, às vezes, o Estado precisará intervir para melhorar, né, alguns contratos, algumas instituições, preservar instituições boas ou promover, né, ocasionar instituições boas. E em relação a isso tem uma frase também do livro de Luciana, que fala o seguinte: de longa data, a teoria econômica tem mostrado, no mundo real,
as situações em que os agentes, de maneira descentralizada e privada, têm dificuldades para trazer a maximização de ganho das partes. Essas são conhecidas situações de falha de mercado, cujos principais exemplos são as assimetrias de informação, externalidades positivas ou negativas, mercados não competitivos, monopólios, oligopólios e afins, situações de altos custos de transação, etc. A presença de falhas de mercado é o que justifica economicamente a criação de normas, a presença do Estado e do direito nas atividades econômicas. Isso mostra a necessidade de o Estado, às vezes, intervir na economia. Depois o professor falou sobre o valor de determinado bem, que foram algumas partes que eu tive desfalque aqui no meu portfólio acadêmico. Não consegui fazer completamente o portfólio, então teve alguns pontos aqui desfalcados no meu portfólio. Então o professor aqui falou sobre valor de determinado bem, que fala da relação valor-trabalho ali, tem até um quadro no meu portfólio que fala da disrupção entre os pensadores. Depois falou da teoria da capital e dos juros, a preferência temporal, a intervenção do Estado no domínio econômico, no mercado, teoria da agência e da captura, desenvolvimento, liberdade e controle, e a curva de Laffer, que fala justamente sobre a arrecadação governamental. Quando tem uma taxa de 0% de impostos, o governo não arrecadará nada, justamente porque nada será pago. Então, e quando também, no outro extremo, quando eu tenho taxas muito altas, de 100%, taxas de 100%, o governo também não arrecadará nada, porque ninguém, em sã consciência, trabalhará para entregar tudo o que ganhar ao governo. Então, a teoria de Laffer, ele fala mais ou menos que há um ponto ótimo, que tem até um gráfico aqui no meu portfólio, há um ponto ótimo entre esses extremos que indica a máxima possibilidade de arrecadação governamental. Depois o professor falou um pouco sobre o filme real, o plano por trás da história, micro e macroeconomia, síndrome das pequenas autoridades, orçamento de custeio e orçamento de investimento. AED civil e do consumidor, unidade 3, aqui já adentrando na unidade 3. Aqui o professor falou um pouco sobre o caso do inquilino idoso, que fala sobre os problemas ali no aluguel de imóveis, na locação de imóveis. Depois fala da questão da telefonia móvel. E aqui tem um ponto que eu quero destacar, que é o seguinte, está até aqui escrito, que é o seguinte. Bom, nesse contexto houve toda uma relação de mudanças de regras de portabilidade, regulamentação da Anatel, e chegou até um ponto que a Claro ela mudou um pouco o seu contrato, reduzindo o preço para clientes provenientes de portabilidade. E perceba que isso gerou, que eu vou até ler aqui, que isso gerou incentivos para os clientes que não estavam satisfeitos com a operadora atual e já estavam pensando em ir para a Claro tivesse esse desejo intensificado, promovendo, portanto, o aumento do número de clientes, sem abrir mão, aliás, dos que não ideavam sair da operadora atual. Ou seja, ainda havia a possibilidade daqueles que não pensavam em sair da operadora atual e ir para a Claro. Depois falou sobre e isso fala um pouco sobre também a questão de Jean, o professor utilizou a questão de Jean, e fala um pouco sobre as externalidades. Sobre isso tem a citação aqui que fala que as externalidades ocorrem quando a decisão de algum determinado agente econômico, indivíduo, firma ou organização pública ou privada gera um resultado não intencional e indireto sobre a utilidade de algum outro agente. Então isso mostra externalidades. Depois falou sobre a AED processual e gestão judiciária e outras coisas aí. E a questão da teoria dos jogos, a decisão econômica de delinquir, etc. Então é isso. Até mais.